Então vamos lá. O que é fibra ótica? Bom, fibra ótica, em resumo, né, resumindo bastante o que ela é e como que ela trabalha, basicamente a função dela é transmissão de luz. Então, como que funciona a fibra ótica? Vamos imaginar que eu tenho aqui um microscópio que a gente consegue enxergar a fibra muito ampliada, tá? Bom, a gente tem aqui um exemplo aí da fibra ótica e no meio aqui, esse risco do meio, ele é o núcleo da fibra. Então, quando a gente pega uma fibra ótica sem nenhuma proteção, a fibra realmente exposta, aquela parte que a gente enxerga não é o núcleo. O núcleo é um pontinho bem no meio, ele é muito pequeno, a gente só vai conseguir realmente enxergar ele através de um microscópio, tá? Então, no nosso exemplo, até vou fazer de outra cor aqui para ficar melhor, mas aqui a gente tem o núcleo, tá? A gente tem o núcleo da fibra ótica. Bom, ela faz simplesmente a transmissão de luz, então a gente não precisa explicar de uma forma complexa como que ela trabalha, porque é muito simples. Eu injeto luz e ela faz a transmissão. Então, quando eu tenho um sinal óptico entrando, por exemplo, aqui nessa fibra, um transmissor óptico, indiferente de que tecnologia seja, né, e tudo mais, quando eu tenho um transmissor óptico aqui, um TX, algo emitindo uma frequência, essa luz ela é emitida pelo núcleo e ela vai refletindo até chegar na outra ponta. É muito simples, ela entra aqui, vai refletindo, né? A gente pode fazer uma analogia como se fosse um tubo. Essa luz vai refletindo e chega lá na outra ponta. E assim é feita uma transmissão óptica. Então, quando a gente fala de uma fibra óptica, ela é aérea, ela é subterrânea, ela tem tantos tubo-luz, ela tem tantas fibras, na verdade, por tubo-luz, enfim. Isso tudo é a construção do cabo. Mas o que a gente tem lá dentro, as fibras mesmo, ela é dessa forma que ela trabalha, tá? Então esse é um resumo de como que a fibra óptica trabalha. Existem vários tipos de fibra, né? Existem as fibras, por exemplo, do padrão multimodo, existem as fibras do padrão monomodo, cada uma tem a característica um pouquinho diferente, tamanho do núcleo e tudo mais, comprimento, né, que eu vou fazer a transmissão dentro dessa fibra, mas o que a gente vai falar mais hoje mesmo é sobre as fibras monomodo. Por quê? Porque são as fibras que a gente utiliza nas redes de distribuição de uma rede FTTH, que é onde a gente vai chegar nessa aula de hoje, tá? Bom, eu falei aqui um pouquinho do núcleo, como é que é o processo de reflexão e tudo mais, aí a gente tem que ter alguns cuidados nesse processo que são tomados com a utilização dos materiais e tudo mais. Por exemplo, quando eu faço a transmissão de um sinal óptico sobre uma fibra, eu tenho que ter alguns cuidados com o ângulo que eu vou fazer a inserção desse sinal, tá? Então, por exemplo, a fibra, ela tem um ângulo aceitável aqui que eu vou fazer a transmissão desse sinal. Se eu fugir muito desse ângulo, eu já vou começar a ter uma perda de sinal já nessa ponta e eu vou perdendo o sinal ao longo da transmissão. Então, a gente fala muito isso em diversos materiais, cuidando da conectorização, cuidando a potência disso, enfim. Esses são outros assuntos que também ao longo dessas quintas-feiras a gente vai abordar, falar um pouquinho, exemplificar e responder algumas perguntas, tá? O objetivo aqui não é passar um material com todas as etapas de uma rede FTTH hoje. O que a gente vai fazer é pegar toda essa explicação da fibra óptica e como que ela é implantada, como que ela é utilizada nas redes FTTH, tá? Bom, o que é muito importante também a gente comentar sobre a fibra óptica nas redes FTTH, que a gente vê muito isso, é o seguinte. Bom, fibra óptica é perfeita, fibra óptica não tem perdas, a fibra óptica não dá problema. Então a gente tem que ter um cuidado e separar o que são vantagens, né? Quais são as vantagens de uma aplicação em fibra óptica e o que é mito, o que é bobagem, né? Então é importante a gente ter um pouquinho de cuidado com isso. Então quais são... Vamos falar das vantagens da fibra óptica. Bom,
Primeira vantagem, e eu considero a principal, a melhor vantagem, é que ela não sofre e não gera interferência com fatores externos. O que é isso? Tá? Por exemplo, quando a gente tem uma aplicação de rádio, o provedor tem um rádio instalado em um determinado local. Esse rádio ele está sujeito a interferências do ambiente externo, são interferências que nós não controlamos. A gente pode usar uma boa antena, pode fazer uma configuração adequada, mas o que tem em volta desse rádio a gente não controla. De repente um concorrente, ou até mesmo o próprio provedor tem um outro rádio próximo que afeta o funcionamento, que gera aí uma interferência. Isso é um ponto importante que na fibra isso não ocorre. Como ela não está fazendo uma transferência de energia ou de radiofrequência, ela não tem essa interferência do mundo externo. Então o que acontece? À medida que eu tenho uma fibra que ela está bem instalada, que ela não tem nenhuma curvatura nesse cabo que seja uma curvatura menor do que o exigido, do que exposto pelo fabricante, ela não vai sofrer com nenhuma interferência do ambiente externo. Esse, o nosso ponto, é a principal característica da fibra ótica. Tá? Isso é uma vantagem. Bom, quais são as interferências então que ela sofre? Né? O que a gente tem que cuidar? Vamos lá. A fibra ótica, o grande ponto que a gente tem que cuidar dela são os raios de curvatura. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, quando eu vou fazer uma instalação, eu tenho que fazer ela de acordo com as especificações do fabricante. Quando eu for chegar, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem fazendo o lançamento de uma fibra e tem um poste. Né? Quando eu chegar aqui e for prender essa fibra, fazer uma ancoragem aqui no poste, eu tenho que respeitar esses raios de curvatura, ou até mesmo quando eu tenho uma reserva ali, um pouco de cabo enrolado, alguma coisa assim, eu tenho que respeitar a curvatura dessa fibra ótica, tá? Por quê? Aí agora a gente volta aqui para a explicação anterior. Como a transmissão em cima da fibra ela é feita por reflexão de sinal, se no meu cabo de fibra eu fizer uma curvatura menor do que o permitido pelo fabricante, quando o sinal é transmitido aqui na fibra, que ele for refletindo, por exemplo, quando ele chegar aqui no raio de curvatura, essa reflexão ele começa a escapar do núcleo da fibra. Em resumo é isso, sim, falando de uma forma muito simplificada, esse sinal que está refletindo dentro do núcleo, ele começa a escapar um pouco, digamos assim, do núcleo. E isso gera uma perda. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Existem cabos que suportam uma determinada curvatura e existem cabos que suportam uma curvatura menor ainda. Tá? Então, de novo, não existe uma regra para todos os cabos. Cada tipo de cabo, cada fabricante, cada marca, ele tem as suas características. Claro que existem órgãos, existe a Anatel, por exemplo, que faz o controle dessas especificações, mas cada cabo tem a sua característica e quando a gente vai comprar uma determinada marca, a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso reflete na implantação. Na verdade, é um todo, né? O projetista já tem que determinar que tipo de cabo, porque ele sabe o cenário que vai encontrar num determinado local. O setor que vai fazer a compra desse material, o setor de compras, ele tem que seguir essa especificação, porque podem ter esses cenários, né? Então ele tem que seguir essa especificação. E o setor que vai fazer, a equipe que vai fazer a implantação, ela também tem que, realmente eu estou com o cabo certo para a situação certa que eu encontrei aqui na minha rede. Então, cuidado, tá? Fibra ótica, em resumo, faz a transmissão por reflexão, né, de sinal em seu núcleo. O que eu tenho que cuidar? A questão dos mitos, né, vantagens e desvantagens, que eu tenho que cuidar muito. A questão do raio de curvatura dela. Fora isso, à medida que eu tenho a minha fibra instalada, seguindo as especificações e tudo mais, eu começo a entrar naquele cenário de que a fibra é perfeita, porque eu não tenho esses fatores externos que me causam influência na rede. Quando a gente tem uma reflexão de sinal, ou a gente tem fusões mal feitas
que geram um sinal de retorno, isso, o meu equipamento ele sofre com isso, né? Ele acaba tendo retrabalhos com isso, e são as interferências externas que uma rede FTTH pode sofrer. Então, são essas coisas que a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer um processo de implantação, e que desde o projeto que se tem esses cuidados. Esse é o ponto principal, esse é o gancho que eu queria chegar